Excelente dia, já começando nossa live, mais um dia na presença de Deus. E já estamos aqui, desfrutando desse dia, agradecendo por esse dia, louvando por esse dia, porque é um bom dia na presença de Deus. E hoje nós vamos para a leitura de 1 Crônicas 9, certo? Onde vem falando que com Deus todo fim pode se tornar um novo começo, Glória a Deus. E diz assim: Deus é especialista em recomeços. O povo vem retornando do exílio para Jerusalém e as famílias voltam a habitar a cidade. Destaca que os sacerdotes, levitas e os porteiros responsáveis pelo templo. Existe uma reorganização da vida espiritual do povo. E também fala sobre a linhagem de Saul. Amém? Então nós vamos aqui desfrutar dessa palavra, pedindo ao Espírito Santo de Deus que traga discernimento e sabedoria sobre o que Ele quer falar conosco através dessa palavra hoje. Amém? E diz assim, E todo o Israel foi contado por genealogias, e estão escritas nos livros dos reis de Israel e dos de Judá, foram transportados da Babilônia por causa das suas transgressões. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e os filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e de Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filho de Pérez, filho de Judá. E os Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos. E os filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos 690. E os filhos de Benjamim, Salu, filhos de Mesulão, filhos de Odavias, filhos de Asenua. E Bineias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Zefaitias, filho de Reuel, filho de Ibnijas e seus irmãos, segundo as gerações, 956. Todos os homens foram chefes do país nas casas dos seus pais. E os sacerdotes Jedaías, Iaribe e Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, Maioral, na casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Bazu, filho de Malquias, filho de Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, e com também seus irmãos, cabeças da casa de seus pais, 1770, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Ricão, filho de Azabias, filho de Merari, e Bacar, Eres, Gaulau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador da aldeia de Netofatitas. Bom dia, Frei. E foram os porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam à guarda à porta do rei e ao lado do oriente. Esses foram os porteiros das raiais, os filhos de Levi, e Salum, filho de Core, filho de Abiasaf, e filho de Corai, e os seus irmãos na casa de seu pai. E Coraitas tinham cargo nas obras do ministério e eram guardas das portas dos tabernáculos. Como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, pela guarda na entrada, Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos os escolhidos por serem guarda das portas foram 212, e foram estes, segundo as aldeias, postas de genealogias de Davi, Samuel, vidente, construíram seus respectivos carros. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam esquartulados do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e os irmãos
que estavam nas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias e servirem a eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham encargos nas câmaras dos tesouros na casa de Deus. E todos de noite ficavam ao redor da casa de Deus, cujo a guarda tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam carregados dos utensílios do ministério, por conta que traziam e por conta que tiravam. Porque deles haviam alguns tinham encargo dos objetos de todos os utensílios do santuário, como também da flor da farinha, do vinho, do azeite, do incenso, das especiarias, e alguns dos filhos sacerdotes eram obreiros e confecção de especiarias e matitias. Dentre os levitas e primogênitos de Salum, os coraitas tinham encargos da obra que se faziam em sertão. E alguns de seus irmãos, dos filhos de coatitas, tinham encargo de preparar pães da proposição para todos os sábados, eles que foram também cantores, chefes de pais entre os levitas, e habitaram as câmaras isentos de serviço, porque de dia e de noite estavam no cargo ocupado naquela obra. Estes foram os cabeças dos pais levitas e chefes de suas gerações, e estes habitavam Jerusalém. Porém, Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, que era o nome da mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Azur, Quis, Baal, Ner, Nadab e Gedor, Aió, Zacarias, Miclote gerou Asmeão, e também estes habitaram Jerusalém, defronte de seus irmãos com ele. E Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatã, Malquizua, Abinadab e Baal. E o filho de Jonatã foi Meri-Baal. Meri-Baal gerou Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acais gerou Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Ziri gerou Mosa gerou Binéa, cujo filho foi Refaías, de quem o filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e foram os nomes de Ericão, Bocru, Ismael, Zé, Arias, Obadias, Anã, e esses foram os filhos de Azel. Glória a Deus, né? Então aqui, mais uma vez, a palavra de Deus, o Senhor trazendo a parte de analogia da história, da construção, né, dessas pessoas que estavam ali. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é Deus sempre oferece recomeço, nunca é tarde para recomeçar com Deus. Então, o povo estava vindo do exílio, estava recomeçando ali, começou a se organizar espiritualmente, começou a deixar lá o templo organizado, as coisas organizadas do Senhor, porque o Senhor é o Deus de ordem, né? Não o Deus de bagunça. Deus, ele gosta de habitar em lugares de ordem. E recomeçar exige organização e compromisso. O recomeço verdadeiro exige mudança prática. Então ele pede para reorganizar a vida espiritual. Com a reorganização da vida espiritual, aí as coisas se reorganizam, amém? E cada pessoa tem uma função no plano. Todos têm importância no reino de Deus. Tinha os sacerdotes, os levitas, os porteiros. E a fidelidade no pouco é valorizada. No passado, o passado ele existe, né? Mas não segura, ou seja, ele vai vir, tuas coisas vão, né, ser vistas por Deus, mas ele não segura. Aprenda com o passado, mas vive um novo de Deus, né? É porque eu estou tentando entender a palavra que eu coloquei aqui, tu acredita? O passado, alguma coisa aqui. Mas não segura. Aprenda o passado, mas vive um novo de Deus, né? Porque o novo de Deus é o que tem as coisas boas, né? Ele assim, eu vejo assim como um preparo, né? Deus prepara o tempo todo. Ele reorganiza, ele recomeça, ele reajusta, ele realinha, ele faz tudo novo de novo. Então declare hoje comigo: eu estou pronta para recomeçar com Deus. Estou pronta para recomeçar com Deus. Estou pronta para recomeçar com Deus e somente com Ele. Não abra mão de caminhar com Ele, não abra mão de viver com Ele todos os dias da tua vida, porque não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra
não há outra forma de viver se não for como o Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que as presenças do Senhor se façam de presente na nossa vida, que nós possamos estar dentro desse dia com a presença do Espírito Santo, a presença que traz paz, que alegra o nosso coração, que traz prosperidade, que traz felicidade, que traz o amor de Deus. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.